Fúria. Eu estou fazendo esse vídeo para alertar vocês a respeito de mais uma mentira que o Arthur Duval quer contar para vocês. Ele se diz contra a indústria da multa. E ele escreveu: vamos substituir os radares por lombadas eletrônicas. Isso vai dar menos dinheiro para a indústria da multa e mais liberdade para os cidadãos circularem. Senhores, é mentira do Arthur Duval. Eu vou explicar por quê. Primeiro, nós temos que encarar a política como ela realmente é. Nós sabemos que numa democracia existem diversos grupos de interesse, diversos partidos disputando licitações, disputando outros grupos de interesse, disputando fachadas ideológicas. E no final, essa bagunça que é a democracia converge para a perda das suas liberdades. Então não se engane, o resultado de deixar o Arthur Duval investir em lombadas eletrônicas será o acúmulo tanto de radares quanto de lombadas eletrônicas. Vai dificultar para todos. Nós temos que encarar a política como ela realmente é. Alguém vende a ideia das lombadas eletrônicas para vocês, outros venderão a ideia de que os radares devem permanecer. Obrigado, Manifesto 38, e tudo ficará pior. O Bolsonaro já tentou acabar com as lombadas eletrônicas, dizendo: eu não vou renovar o prazo de validade disso daí. E pela legislação, quando o prazo de validade não é renovado, acabou. As multas emitidas via lombada eletrônica não têm mais validade. Porém, apesar do presidente da República ter tentado fazer isso, adivinha o que aconteceu? Nada. Instalaram ainda mais lombadas. O Bolsonaro tentou acabar com os limites federais de velocidade, pelo menos da maneira como eles eram, aumentá-los. Resultado? Nada. Então, numa democracia, há um acúmulo de tirania. Suas liberdades vão sempre sendo tolhidas. E se você acha que é pragmático, por motivos estratégicos, apoiar uma medida menos pior, mas que ainda assim viola a ética, você só está destruindo o único bastião que nós temos contra esse acúmulo democrático de tiranias, que é a ética. Então, se nós aceitamos essa violação de todas as bases do direito ocidental, que são as lombadas eletrônicas, ou qualquer instrumento que o governo use para multar o cidadão, violando o princípio da ampla defesa, violando o princípio do habeas corpus, multando pessoas por exercer o seu direito de circular por via. Se você apoia isso, você está destruindo esses mesmos bastiões da nossa civilização. Obrigado, Winden Black Gomes. Então, a política é um jogo de aparências. É isso que a política é. O grande novelista Steven Saylor já escreveu: para ser um bom cientista político, você não pode encarar apenas a realidade como ela é. É preciso entender o jogo de aparências, porque a política vive de falsidade. Então, se você é um estudioso somente da filosofia, você não será um bom cientista político. É preciso entender a psicologia dos políticos, as técnicas de propaganda dos políticos. Obrigado, Gabriel Martins. Então, é óbvio que o sistema se vale de Arthur Duval, fala: olha, esquece radar, lá, vamos para a lombada eletrônica. Outros vão falar: precisamos dos radares. Resultado, acúmulo. Entenderam isso? O grande ponto é, obrigado, Igor Borges, isso aí, o Arthur Duval é mais um desses, né? Agora, preste atenção no seguinte: o que é a política? A política, pela definição aristotélica, no livro de mesmo nome que ele escreve, é uma comunidade composta pela soma das dinâmicas de comunidades menores, visando o bem coletivo. Ora, é claro que nós não podemos ser individualistas e precisamos entender que existem instituições e universais comuns e coletivos para que nós possamos agir politicamente de forma a criar um ambiente ético. Esse é o papel do indivíduo, ou seja, não é se eximir da política e nem participar do sistema antiético que é a política moderna como nós conhecemos, mas assumir a necessidade do indivíduo estabelecer a sua ética dentro dessas instituições coletivas. Ou seja, nós temos que assumir as ruas, temos que assumir esse setor que são as vias de acesso, para que as instituições privadas estabeleçam normas essas que sejam aceitas por todos os partícipes mediante contrato e não deixar de forma alguma que o Estado imponha regras arbitrárias, regras antiéticas, regras que violam a liberdade e a propriedade. Obrigado pela doação aqui na Aventura Mágica. É isso que eu quero dizer para vocês. Vou provar agora mais especificamente por que o Arthur está tentando enganar vocês. Não existe isso de substituir radares por lombadas eletrônicas, porque os dois têm doutrinas de emprego diferentes. Eu digo doutrina de emprego porque se trata realmente de uma arma que o Estado usa contra o cidadão. Trata-se de um meio de contramobilidade usado na guerra do Estado contra as nossas liberdades. Por isso que eu uso termos militares aqui. É doutrina de emprego. A doutrina de emprego da arma radar é multar o cidadão por exceder um limite de velocidade máximo arbitrário naquela via.
Já a doutrina de emprego da lombada eletrônica é obrigar o cidadão a reduzir a velocidade, mesmo para baixo dos limites impostos na via, em uma determinada zona. Então, na frente de uma escola, na frente de um comércio, etc., o Estado coloca uma lombada eletrônica para te forçar a reduzir a velocidade pontualmente. É isso que o Estado faz. Então, são duas doutrinas de emprego diferentes. Pode ter certeza que instalar uma não vai convencer político nenhum a desinstalar as outras. Vai haver, como eu já disse e não canso de me repetir, apenas um acúmulo. Além disso, a lombada eletrônica, ela tem quase todas as desvantagens da lombada física, exceto o dano físico que a lombada física causa no seu carro. Obrigado, Dux, Coleira Dux, sempre é por aqui. E ela tem todos os efeitos deletérios no trânsito. Eu vou explicar para vocês. Em relação ao radar, os dois são péssimos. Os dois são indústria da multa. Obrigado, Ricardo Davares. Os dois são indústria da multa. Agora, o radar é mais fácil de detectar. Existem ferramentas que causam jamming no radar, guerra eletrônica mesmo. Então é possível confundir um radar de trânsito e escapar da multa. Alguns aparelhos fazem isso. O Waze pode nos ajudar a detectar um radar de longe. Agora, a lombada eletrônica é muito difícil escapar da multa. É muito difícil escapar usando aquelas lindas placas que confundem os radares. Porque na lombada eletrônica existem sensores magnéticos que pegam o pneu. Claro que ele tem que ler sua placa, então é claro que uma placa que desvie a fotografia, que ofusque a fotografia ajuda, mas é mais difícil com a lombada eletrônica, eu garanto isso para você. Ela também é mais difícil de detectar de longe, porque existem aparelhos que detectam as emissões de radares. É difícil fazer isso à distância com uma lombada eletrônica. Obrigado, Ordinário. Rodrigo Constantino é mais um comunista que tem por aí. Outro problema da lombada eletrônica. Ela te dá uma multa a mais. O radar vai te multar por exceder o limite máximo, mas a lombada eletrônica vai te multar por estar abaixo da velocidade mínima, que segundo o Código de Trânsito é 50% da velocidade máxima. Quer dizer, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Se é multado por correr, é multado por não correr. A lombada eletrônica é pior, o radar não te pega por velocidade mínima. Estão vendo onde eu quero chegar? Além disso, a lombada eletrônica tem maior chance de aumentar os acidentes. Digo isso porque o sujeito vai ver, opa, lombada eletrônica na frente. Ele vai, com medo da multa que o Arthur Duval vai impor para vocês, ele vai desacelerar repentinamente. Ou seja, aumenta a chance de uma colisão traseira. Isso eu não estou inventando. Vocês podem pegar um estudo lá de Ontário, no Canadá, do Departamento de Trânsito dos caras, o autor chama Dan Lebrec, e ele conclui que todas as sinalizações de trânsito aumentam a quantidade de impacto, a incidência de impactos na traseira de um veículo que está na frente. Todas. Porque o sujeito olha a sinalização, a tendência dele já é brecar. Vem o cara de trás, pimba. Além disso, a lombada eletrônica, como toda lombada, aumenta o gasto com combustível e, logicamente, obrigado, Gustavo Abraão, logicamente aumenta a poluição ambiental, que o sujeito desacelera. Ele perde a inércia. Ele perde o momentum. Para reganhar a velocidade antiga, ele tem que acelerar, injetar gasolina, queimar combustível. Então, o sujeito, coitado, vai gastar mais combustível e vai aumentar a poluição justamente nessas zonas críticas. Outra coisa, a lombada eletrônica reduz o comportamento previdente de ambos os lados. Se as crianças, por exemplo, na frente de uma escola, ou os fiéis na frente de uma igreja, sabem que tem uma lombada eletrônica ali, eles vão ter a tendência de confiar na lombada. Enquanto o motorista também vai prestar mais atenção na velocidade, se ele está se excedendo, se ele está tomando multa, do que nos pedestres. E o resultado vai ser um aumento do acidente. Tanto por descuidos dos pedestres, que agora confiam demais na regulação, no instrumento do governo, quanto do motorista, que está preocupado em não tomar multa em vez de olhar para a velhinha que está indo na missa. O que é isso? Isso se chama, em psicologia, martelo de Maslow. Maslow dizia, quando tudo que você tem na mão é um martelo, tudo para você tem cara de prego. Isso é um viés. Então, para o governo, o que o governo tem na mão? Uma arma apontada na tua cara para te multar. Para o governo, o que ele vai fazer? Vamos multar aqui, vamos punir ali, vamos proibir aqui, vamos obrigar lá. Para o governo, que tem um martelo, você é um prego de apanhar do martelo, só isso. Então as pessoas vão acabar tendo essa mesma tendência psicológica e vão simplesmente dividir as circunstâncias do mundo entre estou cumprindo normas do governo e não estou cumprindo normas do governo. E vão perder o quê? O bom senso. Obrigado, Akashi Seijuro. Estão vendo o perigo disso? Agora, você sabe qual é a desculpa do Arthur Duval? A mais totalitária
que você possa imaginar. Ele disse, lombada eletrônica, brother, ela serve para educar. Nós vamos educar as pessoas através da lombada eletrônica. Essa foi a coisa mais comunista que eu já tive o desprazer de ouvir na minha vida. Você quer, então, que o governo, papaizinho do cidadão, vai educar dando uma palmadinha na forma de multa? Sabe o que é isso? Isso é Skinner. É o behaviorista Skinner. Vamos educar os animaizinhos que são os cidadãos através de ou toma um biscoitinho ou toma uma palmadinha. Vocês são cãezinhos na ótica totalitária do Arthur Duval. Vocês vão aprender a dirigir. O cidadãozinho não sabe dirigir, ele precisa do papai Estado lá. Igual o molequinho com a bicicleta de 2 rodinhas. Aí se você não for um bom menino, um bom cachorrinho, você vai tomar uma multinha. Se você for um bom cachorrinho, o papai governo vai falar, muito bem, você é um cidadão com consciência social, parabéns, toma um biscoitinho pra você. Você aceita isso? Você acha que isso é digno de um homem, de uma mulher adulta? Isso é ridículo. O mesmo Skinner, que era um behaviorista, comportamento do Pavlov, né? Condicionante, punição e castigo, que é como você treina um animal. O mesmo Skinner escreveu uma distopia totalitária, chamada Walden 2. Era uma distopia. Na verdade, o livro era uma utopia. Na cabeça de sociopata do Skinner, aquilo era bom. Era um livro, uma utopia de uma sociedade nos próprios Estados Unidos, toda igualitária, que reduziu a poluição ambiental e o consumo a um mínimo através do controle behaviorista dos cidadãos, punição e recompensa, comportamento condicionante. E aí o Skinner escreve, deveríamos fazer isso, porque se deixarmos as pessoas agir livremente, o futuro será catastrófico. Olha a mentalidade totalitária do Skinner, que é aquilo que está subjacente no discurso do Arthur Duval, quando ele fala vamos usar a lombada eletrônica para educar a população. É esse discurso que está por trás. É essa ideologia que está por trás, vocês precisam entender isso. Além disso, você vai comprar lombadas eletrônicas? Com que dinheiro? Com o dinheiro roubado do povo, obviamente. Aí vai abrir um monte de licitação. Aí a empresa amiguinha do governo vai receber o dinheiro superfaturado. Quer dizer, é mais gasto. Substituir radar por lombada eletrônica? Eu sugiro que você simplesmente quebre os radares e não coloque nada no lugar. Absolutamente nada. Nada, nada. Tem mais uma. Quando se coloca um limitador de velocidade pontual numa certa região, os imóveis naquela região ficam desvalorizados. Isso é comprovado estatisticamente pelos investidores imobiliários nas regiões onde instalam lombadas físicas. Com a lombada eletrônica vai acontecer a mesma coisa, talvez até pior, porque o sujeito ainda vai tomar uma multa, vai doer no bolso. Então qual a solução? Nem radar, nem lombada eletrônica. Deixem o trânsito livre. Parem de usar táticas e técnicas de contramobilidade contra cidadãos inocentes. Agora, vejam só, sem trânsito, sem avião aqui do Vitor e Léo, diz mais ou menos assim. Saia desse asfalto e vem pra nossa estrada que é de chão. Do meio tem cavalo e boi, preste atenção. Então, olha, nós talvez não possamos, nas grandes cidades, ter esse ambiente bucólico de terra, poeira, cavalo e boi, e talvez nem fosse desejável, dependendo do ambiente, porque nós precisamos fazer as nossas indústrias funcionarem. Agora, se nós não podemos ter esse ambiente livre, onde a única coisa que vai encontrar na estrada é boi, pelo menos que nós tenhamos estradas de asfalto sem armadilhas eletrônicas para nos multar. É isso. Categoricamente, obrigado aqui, Categoricamente fez 2 documentos refutando o lockdown no meu canal. Então entrem no canal dele, vamos ver o que ele tem a dizer, refutando essa droga, dessa ditadura do lockdown. E aí, só dizendo de passagem aqui, meu pai mandou um vídeo para mim de uma mulher cujo pai teve derrame. O médico escreveu, morreu de derrame. Aí vem um outro médico e falou, esse laudo tá errado, foi Covid-19. Aí ela tá brigando lá porque fraudaram o laudo dela. Ou seja, mais uma vez eu tô certo, Kim Kataguiri tá errado. Não caiam em conversa de MBL, é tudo comunista, é tudo para te enganar. Obrigado, Miguel Simbra. Boa noite para vocês, é isso que eu tinha para dizer. Ele tá perguntando na minha camisa aqui. Opa, obrigado, Shark Attack, o Henrique tá doando R$10. Todos os envolvidos em idealização, planejamento e construção de quebra-molas deveriam ser punidos com a morte, ele tá dizendo, com o piche. É isso aí, concordo, viu? Grande abraço.